Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Hoje vamos dar uma olhada de como foram os resultados do Banco BMG para o primeiro trimestre de 2023. Caso você seja investidor ou pense em investir no banco, eu diria que você deveria ficar muito atento a esse detalhe que eu vou mostrar logo em seguida durante a nossa apresentação do vídeo. E eu vou me utilizar para fazer essa apresentação das demonstrações financeiras intermediárias do banco, também aqui da apresentação da videoconferência, que são os slides que foram feitos por decorrência dessa videoconferência, e o release de resultados, que é aquele relatório que tem um formato mais didático e que normalmente é apresentado à imprensa. Vamos dar uma olhada aqui na videoconferência, algumas coisas que a gente já pode falar direto aqui. Veja que o banco ele chega aqui a 12,9 milhões de clientes, quase 13, um aumento de 24% no ano contra ano e 5% em relação ao trimestre anterior. A carteira de crédito no ano contra ano cresce 46% e no crescimento trimestral em relação ao trimestre anterior 5%. Além disso, aqui utilizando as demonstrações financeiras de acordo com o que é de forma mais comum aceito no Brasil, a receita de crédito chega aqui a 1,7. Nós vamos utilizar também conforme as demonstrações financeiras, na forma como elas são comumente aceitas no Brasil, chegando a 23 milhões, cai aqui 53% o lucro líquido quando comparado no ano contra ano, o primeiro trimestre de 2022, e 69% no comparativo trimestral, que é aquele comparativo em relação ao trimestre passado. Veja que são quedas aqui bastante significativas. Que nós não vamos entrar muito no detalhe, mas é apenas para chamar atenção caso você seja investidor do banco ou queira investir, porque eu quero mostrar uma outra questão aqui que me chamou mais atenção ainda até do que essa queda no lucro líquido. Descendo aqui nos negócios, então a gente viu clientes aí crescendo 24%. Aqui, segundo, veja que entre parênteses aqui você vai achar o Bacen. Então é a metodologia Bacen que é utilizada. Então passa aqui de 10,4 milhões de clientes para 12,9 no comparativo trimestre a trimestre. Ele cresce também em relação ao trimestre anterior. As contas digitais crescem 20%, o volume de transação nos cartões cresce 56%, isso aqui também é algo que me chama a atenção. O volume transacionado nas contas cresceu aqui 53%. E por que me chama a atenção? Porque isso aqui pode levar a que os clientes estejam usando o consignado de cartões ou até no aumento dessas contas digitais aqui, aumentando o seu consignado nas próprias contas, nos limites que são colocados pelo próprio banco. O que a gente pode ver a partir daqui, veja como é que é composta a carteira de crédito, que está em bilhões. Então veja que houve aquele crescimento no ano contra ano, em relação ao primeiro trimestre de 2022, de 46%, que nós vimos agora há pouco. Mas aqui você consegue ver no que mais cresceu. Veja que o maior crescimento está no cartão consignado, por isso que me chamou a atenção agora há pouco, né, como eu mostrei, aquele crescimento nos transacionamentos de conta. Depois que cresce aqui, é o empréstimo consignado, e o consignado que é esse aqui de crédito, aliás, consignado não, o crédito pessoal. O que isso aqui mostra para nós? Que na realidade o BMG ele tem o maior esforço dele sobre pessoas físicas, certo? E conforme outros vídeos que nós mostramos aqui no Brasil, aqui no canal, com relação ao Brasil e a questão dos endividamentos das famílias, eu vou deixar o link aqui no final para que você salte para lá e dê uma olhada o que ocorre. Mas é importante isso aqui, com relação à qualidade da carteira. Note que no laranja, na linha laranja, você está vendo a inadimplência geral do banco, e na linha, acho que é roxo aquilo ali,
a inadimplência acima dos 90 dias. Veja que elas estão acima de 5%. E nós gostamos mais disso aqui quando está abaixo de 4%, mas de preferência ali perto do 3%, abaixo do 3%. Como é o caso de Banrisul, Banco do Brasil, olhando para isso e verificando a inadimplência, os endividamentos que nós temos verificados, eu acredito que esses índices aí são muito altos e pode levar a algum comprometimento do banco, principalmente no longo prazo. Observe que o principal produto de relacionamento do banco, o cartão de crédito consignado, aqui nessa linha de cima, essa linha em roxo aqui, você vai verificar que tem um percentual, que esse percentual é o quanto se tem de inadimplência acima dos 90 dias em relação a essa carteira de crédito. Esse crédito consignado que é relacionado com o cartão. Ou seja, nesse caso aqui, a pessoa ela toma um empréstimo via cartão e depois lá no, vamos dizer assim, no contra-cheque da pessoa já vem feito o desconto. Quando você cresce muito, gera exatamente essa inadimplência, que acaba, pelo menos aqui, né, nesse caso, ficando estável. O ponto positivo é que isso representa aqui em bilhões, 8,2 bilhões, isso lá no primeiro trimestre de 2022, e cresce bastante aqui, perto de 800 milhões para o primeiro trimestre de 2023, inclusive crescendo aqui em relação ao quarto trimestre de 2022. Mas veja, né, que mesmo para um consignado aí tem um limiar interessante aí, que parece o banco não está conseguindo reduzir em termos de inadimplência desses dias. Por outro lado, veja que o empréstimo consignado, esse aqui é com defeito direto no banco, então ele não é através do cartão, ele tem, ou cresce aqui pelo menos, no mesmo comparativo, lembrando que a linha roxa é o percentual de inadimplência acima de 90 dias em relação ao que é a carteira de crédito, que é essa barra em laranja. Então salta aqui de 2,1% para 4,3%. Lembrando que a gente gosta quando fica aqui, né, perto do 3%, mas preferencialmente abaixo do 3%. E durante o ano passado, o banco aqui, ele esteve num patamar do que a gente achava mais ajustado. E agora vem crescendo essa inadimplência. E se você for verificar no vídeo, né, lembrando, vou deixar aqui no final, considerando o endividamento das famílias e também a inadimplência das famílias, aquilo que não será pago, né, as pessoas não têm mais condições de pagar, parece que está começando a ter reflexo sobre a carteira do BMG. E aqui no crédito pessoal, na minha visão, parece até, embora haja uma redução, né, de novo, essa linha aqui, ó, é a inadimplência acima dos 90 dias, que era 18,1 lá no primeiro trimestre de 2022, e agora está em 16,2, embora venha havendo uma limpeza aqui na carteira, e parece que ela é muito alta. E aqui, né, então, veja o que acontece. É composto no amarelo aqui, ó, antecipação do FGTS, no laranja, crédito direto na conta, e aqui no roxo, cartão de crédito aberto. E veja o quanto cresce aqui o cartão de crédito aberto, ele fica essa barra mais roxa, veja o quanto ela vai crescendo, né, ao longo do tempo. Então me parece que aí tem uma questão interessante de analisarmos que talvez haja necessidade de uma melhor limpeza nessa concessão do crédito pessoal, ainda que a taxa de juros aqui, 9,5 ao mês, ela seja altíssima. Será que o banco vai ter condições de recobrar ou recuperar aquilo que está em atraso, considerando essa taxa média de juros, ou será que o banco vai ter que renegociar, fazendo reduzir a sua rentabilidade? Olhando para os resultados, a gente já começa a ver os impactos aqui na margem, né, que vem caindo trimestre a trimestre, embora não tenha chegado aqui ao terceiro trimestre de 2022, que foi o mais baixo, mas ela vem caindo, uma tendência de queda. E veja que isso também ocorre aqui na margem ajustada ao custo do crédito. Nessa barra na barra aqui em roxo, veja que
você tem aqui a provisão para devedores, né, duvidosos, e até é interessante que isso aqui apresenta uma redução quando eu tinha pelo menos uma expectativa de aumento, que faria reduzir mais ainda essa margem ajustada ao custo do crédito. Então parece que o banco está tentando dar uma amostragem de um resultado um pouco mais de acordo com aquilo que ele gostaria de apresentar. Eu acredito que o correto seria aumentar a PDD e com isso realmente ficar mais curta ainda essa margem. Mas, enfim, são decisões internas aí da administração. E se esses resultados não são grande coisa, dê uma olhada aqui na evolução do caixa, pelo menos aqui. O que a gente está vendo? Em bilhões, como está o caixa. Lá no primeiro trimestre de 2022 estava 5,4 bi. Depois, no quarto trimestre de 2022, 5 e agora está 4. Chega a ser preocupante? Não, acho que não. Até porque no segundo trimestre de 2022 estava a 3,8 bilhões. Mas isso é para você ver a evolução do caixa. De qualquer forma, eu acho que uma coisa interessante de se verificar aqui é exatamente que lá no final das contas pode ser que aqui esteja apresentando uma tendência de queda, uma vez que pela sazonalidade, evidentemente o quarto trimestre é aquele que apresenta os melhores resultados. Outras informações mais interessantes você pode pegar aqui no release de resultados, lá na página 5, e a gente vai achar algumas informações aqui que não estavam lá naquela apresentação ou estavam de forma muito discreta, mas eu acho que aqui, dê uma olhada, o retorno sobre o patrimônio líquido, 2,4%, na minha opinião, ruim. O retorno sobre os ativos, isso no anualizado, 0,2%. Se nós olharmos aqui para a inadimplência que nós vimos agora há pouco, 5,6%, e veja aqui o índice de eficiência, esse é o recorrente, em 61,5%. É um dos mais altos, né? A recomendação do Banco Central é que fique em torno de 60%, que é o quanto você tem de despesa para a receita que você obtém. E o índice de Basileia, vamos ficar aqui no 12,8%, sendo que o nível 1 está abaixo do recomendado pelo Banco Central, que fica ali perto dos 11%. Aqui nas demonstrações trimestrais, aqui obedece o FRS. Se você olhar aqui na página 12, o que eu achei aqui de interessante? Pelo menos o que eu vou utilizar como receita para fins da nossa tabela final, veja que ela está aqui num patamar interessante, 1.800, a receita de juros, de rendimentos similares, e o lucro líquido do trimestre pelo IFRS, ele 39,8, que não é aquele que nós verificamos aqui pelas demonstrações contábeis, como elas são de forma mais comum aceitas no Brasil. Aqui nesse caso, bom lembrar, não tem o efeito caixa, mas por outro lado, a gente utiliza essa padronização porque é a padronização internacional para demonstrações financeiras. E isso é o que permite construir o nosso quadro de indicadores. Veja que nós tínhamos aqui uma expectativa de 6,6. Agora nós estamos falando em projeção. A gente olha para esses resultados e verifica como é que vai acontecer a projeção lá no final de 2023. Nós tínhamos 6,6 bi naquela receita que nós vimos, né, por conta dos juros. E agora estamos em 7,5, né, quase em torno aí de quase 1 bi acima do que nós tínhamos estimado. O lucro líquido nós tínhamos ficado em 68,38, lembrando que é o IFRS, e com o lucro líquido que nós vimos até o presente momento, a gente pode colocar aqui em 169 milhões. Considerando que a média do payout da companhia nos últimos 4 anos ficou em 126%, mas você note que chegou a 300 aqui no ano passado, 106 em 2021, que nos leva inclusive a ter uma ideia de que talvez isso esteja realmente superestimado para este ano. De qualquer forma, a gente chegou aqui nesses 34 centavos de proventos, que fica perto aqui de 2022 e também de 2021. Então tem uma certa compatibilidade. Supondo que a gente esteja certo, o nosso preço teto aqui vai a 5,7, basta dividir esses proventos por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos, pelo valor que nós pagamos pela ação. No momento que eu estava fazendo esse vídeo, a ação estava cotada a R$ 2,32, o que daria um dividend yield aqui de 14,86. Na média, os dividendos pagos pela companhia ficaram nos últimos 4 anos, né,
porque ela não tem 5 anos ainda, em 2018 ela não estava cotada na bolsa, ficou em 28 centavos, o que daria um preço teto de R$ 4,26. O patrimônio líquido do BMG, ele deu uma encolhida aqui, ó, de 430 bi para 405, uma queda aqui de 0,61%. Para esse preço da ação que nós estamos considerando no momento do vídeo, um PVPA, o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação, em 0,33, quando está abaixo de um indicativo de que a ação possa estar barata, quanto menor o indicativo que ela possa estar mais barata, e que em função do patrimônio líquido o risco é muito reduzido em investir na ação. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, em 8,48, mas isso é por conta da nossa projeção, aquilo que nós estamos vendo como lucro líquido lá no final de 2023. Se nós considerarmos o que aconteceu aqui, o que nós estimamos em função do crescimento médio composto, veja que esse PL, ou preço dividido pelo lucro líquido por ação, ele ficaria em 17,58, que está uma melhor realidade em função do que aconteceu nos últimos 12 meses. Mas é o tempo que você retornaria para receber em termos de lucro líquido, se você comprar essa ação, esse valor. Então vai ficar aí entre 8 anos e meio a 17 anos e meio aproximadamente, que aqui para o canal, em termos de banco, é bastante elevado. E todos esses dados eu trago para essa tabela comparativa banco a banco. Agora com o BMG você vai poder olhar aqui o ABC, o Banco do Brasil e o Banrisul com aqueles mesmos dados e ver aquele que mais se ajusta à sua carteira. E essa tabela eu deixo disponível lá no Instagram do canal, mh.investiro, e você faz o comparativo para verificar o que melhor se ajusta à sua carteira. BMG é um banco que, a mim, ele não coloca seus resultados dentro de um patamar que eu entendo como mais seguro para uma carteira mais saudável, mais estável e que nos dá, assim, uma certeza de que esses proventos que são recebidos realmente estão ajustados com os resultados que o banco apresenta. Então, ele não faz parte aqui da nossa carteira, mas você verifique aí se, dentro desse contexto, ele se apresenta para a sua carteira e para as suas intenções de investimento. Dito isso, eu vou ficando por aqui, agradecendo o seu tempo, pedindo para que você comente esses resultados, me dê a sua opinião, o que você achou, não do que eu falei, mas do que você achou dos resultados. Você investiria, não investiria no BMG? Isso é muito importante para que outros entendam sua posição e eu até possa, em algum momento, se for ao contrário, rever a minha. Dito isso, vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.